Uma boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a nossa amada Igreja Global de Adoração a Deus, a IGAD, a IGAD, onde formamos o corpo de Cristo espiritual, onde ministramos a palavra do nosso Deus viva e eficaz, onde formamos discípulos em todo o Brasil e em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da Terra. Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. E neste sábado, neste dia 9 de janeiro de 2021, o Espírito Santo de Deus tem uma palavra reveladora para nos trazer, irmãos. Quando nós buscamos nos afastar da aparência do mal, do pecado, quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, Jeremias capítulo 29, versículo 13, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Portanto, quando nós estamos na presença do nosso Deus, é buscá-lo de todo o nosso coração, é não deixar nada interfira os nossos pensamentos, em nossa comunhão com Deus, é abrir o nosso coração para o nosso Deus, é estarmos ligados unicamente com o nosso Deus. Eu não sou perfeito, nenhum homem ou mulher aqui neste mundo é perfeito ou perfeito. O único totalmente perfeito que esteve aqui foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esteve aqui neste mundo como homem, como carne, como sangue, como Filho de Deus, como Deus, e hoje se manifesta através da palavra de Deus, conforme nós já vimos em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, e estava vestido de um manto tinto de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Foi o único perfeito, o único que não cometeu um pecado, uma transgressão, o único totalmente puro e perfeito aqui neste mundo. Portanto, nós não somos perfeitos, mas nós temos que buscar, na nossa imperfeição humana, seguir e servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de todo o nosso coração, buscar de todo o nosso coração. Quando vê algum tipo de tentação, algum tipo de perturbação espiritual que tenta nos afastar da presença do Senhor, que tentar nos afastar da presença do Senhor, nós temos que repreender em nome de Jesus, usando o livro do profeta Isaías, capítulo 35, versículo 8, dentre muitas outras passagens bíblicas. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. E o nosso caminho alto e santo é o caminho da palavra de Deus, revelada, vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós buscamos o nosso Senhor de todo o nosso coração, aí vem as revelações, ao Espírito Santo de Deus vivifica a letra em nós, segundo aos Coríntios capítulo 3, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. E no Antigo Testamento, pouco se falava em diabo, pouco se falava em demônio. Muitas das vezes as pessoas falavam que era um espírito mal da parte do Senhor, por exemplo, que tentou Saul. Um espírito mal da parte do Senhor. Aquilo ali era Satanás reivindicando a sua legalidade para atacar na vida de Saul, para atacar a vida de Jó, pois nós já vimos em Jó capítulo 3, versículos 25 e 26, que o próprio Jó confessa, porque eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Jó, com este temor e este receio, ele abriu as portas e deu legalidade
ao diabo de tocar na vida dele, na vida da sua família, nos seus bens, e causar todo aquele estrago. Por quê? Porque Jó, ele era um homem religioso, tanto que ele confessa em Jó capítulo 42, versículos 5 e 6, com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó só conhecia Deus de ouvir falar. Jó ainda não tinha, antes dele passar por todo aquele infortúnio, ele não tinha tido uma experiência verdadeira com Deus. Ele era um homem religioso, tanto que Deus, ao se referir a Jó, ele dizia que Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ou seja, Deus não usou a palavra que Jó era um homem justo, porque o justo, ele vive da fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Mas o justo, ou meu justo, viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer dele, ou não se compraz dele. Portanto, Jó era um homem sincero, reto, palavra do próprio Deus, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E é o que existe muitas pessoas dentro de muitas congregações. São pessoas honestas, são pessoas íntegras, são pessoas sinceras, retas, tementes a Deus, que se desviam do mal, mas são pessoas que vivem na religiosidade. Portanto, vamos ver aqui uma passagem no Salmo 7, dos versículos 10 em diante, o que o Espírito Santo de Deus nos mostra. Vamos ver a vivificação do Espírito Santo de Deus. Portanto, vejamos: o meu escudo está com Deus, que salva os retos do coração. Aí nós vamos lá em Efésios capítulo 6, dos versículos 10 em diante, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios capítulo 10, versículo 16. Portanto, vamos lá. Sobre a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 16, que fala sobre a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, todas as setas inflamadas do maligno. Portanto, Efésios capítulo 10, versículo 16, o meu escudo está com Deus, ou seja, a minha fé está em Deus. E quando nós colocamos a nossa fé em Deus, quando nós vivemos como justos, aí o nosso Deus se alegra, o nosso Deus vem em nossa defesa. Por quê? Porque nós usamos as nossas armas espirituais, nós usamos o nome de Jesus, que é a palavra de Deus. Aí o nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, vivifica em nós a letra, e o nosso Deus, ele nos defende. A palavra de Deus nos defende, porque Isaías capítulo 43, versículo 26, procura lembrar: entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Nós entramos na presença do nosso Deus em oração, lembrando a Ele do que está escrito na palavra. Ele não é um Deus esquecido, mas Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele, a ponto de lembrar o que Ele já nos deu na sua palavra. Portanto, nós entramos em juízo juntamente na palavra de Deus, com a palavra de Deus, apresentando as nossas razões para que nos possamos justificar, para que nos possamos inocentar. Portanto, o nosso escudo, o meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração, as pessoas que confiam no Senhor. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. É no Salmo 4, versículos 4 e 5 está escrito: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai, ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Nos é dado o direito também de nos irar, mas nós não podemos consumar a ira
pecando através da consumação da ira. Nós temos que oferecer sacrifícios de justiça, e muitas das vezes a prática da justiça, o viver pela fé, o ser justo, é um sacrifício, porque muitas das vezes o homem quer se defender com as suas armas carnais, mas não. Nós temos que confiar em Deus. Portanto, vejamos, Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada, vamos lá, a espada, estáis, pois, firmes, tendo cingidos, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, revelada, vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. Não é Deus que afiará a sua espada, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, 1 Epístola do apóstolo São João, porque Deus é amor. Aí é aquela história, o diabo, ele reivindica a legalidade de agir na vida daquela pessoa. Portanto, voltemos. Deus é um justo juiz, um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado ao diabo, que reivindica a sua legalidade para entrar na presença de Deus. E já ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Vamos lá, Efésios, capítulo 6, versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E esta seta inflamada são os dardos inflamados do diabo. Portanto, que fique esta palavra abençoada para a nossa amada igreja neste sábado. E oremos. Pai, muito obrigado por tudo. Nós estamos parando aqui por causa da hora. Perdoa os pecados por nós cometidos. Nós oramos por todo o Brasil, pelas nossas autoridades, pelo povo brasileiro e pela nação brasileira. Em nome de Jesus. Amém.